Botou o pé? Não pode ser. Você acha que mexer com morte, tratar de gente que morreu, te transformou de alguma forma? Você sente que isso de alguma forma, tipo, sei lá, pensando assim, pô, se eu não trabalhasse com isso, talvez eu fosse assim, ou talvez eu não desse valor pra vida, ou qualquer coisa do tipo, assim. Eu acho que, como eu tive depressão, eu enxergava a morte assim, ó. Na época que eu tava com depressão. Você já trabalhava? Eu já trabalhava. Certo. Eu olhava assim, eu falava assim, poxa, morrer é legal. Tipo como se a pessoa estivesse descansando, sei lá. Sim, nossa, acabou o sofrimento, acabou a tristeza, acabou tudo. Na cabeça de uma pessoa que tem predileções suicidas, a gente começa a pensar dessa forma. E aí eu tive um EQM, que é uma experiência quase morte, que foi quando eu fiz uma cirurgia e eu quase bati as botas. Peraí. E aí eu tive essa experiência de quase morte, onde eu tive uma EQM e eu me vi na sala de cirurgia, eu me vi num lugar, numa sala toda branca. Quem me buscou foi meu avô e mandou eu voltar. Então eu tive essa experiência que pra mim foi surreal. E realmente a sensação de leveza que tu tem é maravilhosa. É uma sensação de leveza, sabe? Todo aquele peso do teu corpo. Mas isso foi o quê? Foi uma cirurgia do que você teve? Eu fiz uma cirurgia estética que deu muito errado. E o médico não cauterizou os vasos. O EQM eu posso dizer que é um coma ou não? Não, o EQM é uma experiência quase morte. Tu vai e volta. Ah, tá. E aí ele não cauterizou os vasos do meu abdômen e eu tive um choque hipovolêmico que é uma hemorragia. Tive uma hemorragia abdominal e essa hemorragia tipo, foi de um dia pro outro. Olha só, eu tava na clínica de um dia pro outro. E aí quando eu fui levantar, comecei a passar mal, eles me levaram pro hospital e tive que refazer a cirurgia. Nessa história de refazer a cirurgia, eu não sei o que aconteceu, eu fui pro outro lado. Meu avô foi me buscar. Eu lembro de estar numa sala toda branca, com água, caindo água de cima e tinha água embaixo. E o meu avô abriu uma porta, que eu não sei de onde surgiu, porque a sala era toda branca, não tinha borda, não tinha nada, era uma sala toda branca. Ele falou, volta que não chegou a tua hora, e me puxou pelo braço e me jogou pra dentro da sala de cirurgia. Aí eu lembro de ter me visto em pé, me olhando deitada, me olhando de cima e acordei na UTI. São as lembranças que eu tenho. E eu até brinco muito porque eu tava escutando Rolling Stones, porque eu acho que eu entrei numa frequência de rádio e eles falam muito isso, que você pode entrar nessa frequência, né? E tava tocando uma música do Rolling Stones, eu achei sensacional. Eu falei, cara, se morrer ouvindo Rolling Stones, puta que pariu, sensacional. Porque podia ser o Wesley Safadão. Podia ser o Wesley Safadão. Podia ser... E não era. Podia ser uma música que você não gostava. E não era, cara. Anitta, né? Podia ser uma Anitta, você tá morrendo lá e tá tocando Anitta. Não sou fã. Imagina você falando assim, não acredito, que eu vou ter que fazer essa passagem. Passagem com a Anitta. Dá pra trocar a trilha sonora? Mas depois disso, você teve essas brisas de pensar... Aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a enxergar a vida com um pouco mais de respeito. Comecei a entender certas coisas ali. Mas mesmo assim, a minha depressão não me deixava enxergar na sua totalidade. Eu acho que eu não vivenciei meus lutos, eu não vivenciei a vida que eu deveria ter vivenciado. Eu fui punida de muitas formas, gratuitamente, de coisas que eu nem sabia. Na verdade, que eu nem fiz. Porque eu era uma criança. Então, se tu for olhar, assim, o meu histórico, e aí na minha cabecinha, eu não enxergava outra saída além de morrer, porque eu achava aquilo o máximo. Morrer era legal. Hoje, pra mim, já é o contrário. Morrer é bom, mas viver é maravilhoso, cara. E aí eu consegui, através da ayahuasca, eu consegui reverter esse quadro de depressão. Você nem chegou aí no terapeuta, essas coisas? Já frequentei terapeuta, já fui meu psiquiatra. Já fiz tudo que você pode imaginar. Chegou a tomar remédio? Tomei. Eu falo sempre pro pessoal que eu tenho alguém na família que tem depressão. E tipo assim, pra quem tá fora, quem tá do lado de fora, parece uma puta frescura. Parece. Tá ligado? Parece uma puta frescura. E eu já fui o idiota que achava que era frescura. Quando você percebe que não é frescura? Quando a pessoa vai no médico, o que é difícil, demora pra ela se tocar pra aí no ela médico. Se aceitar, né? Pra ela se aceitar aí no médico. Porque, entre aspas, é um médico de doido. Então, tipo assim, eu não tô louca. Você vencer essa parada, tá ligado? Já é um obstáculo. Mas aí o médico fala assim, ó, você vai tomar isso aqui, ó. Aí a pessoa toma e muda do dia pra noite. Nessa hora, e você vê que... Aí você olha o remédio e vê que o remédio é forte pra caramba, aí você fala, puta merda. Aí você se sente babaca pra caralho, tá ligado?
Porque, tipo... Mas você sabe qual que é o problema da medicação? Na minha concepção, uma pessoa que já tomou 350 mil tipos de remédio, o remédio, ele é um silenciador. Tira o remédio, a depressão volta. Ah, mas é porque o organismo, isso e aquilo. Eu não sou a favor 100% da medicação. Eu vou dizer por mim, eu, Nina, não gosto de tomar medicação. Tá? Então eu tomava medicação, eu ficava bem, só que aí eu entrava numa coisa chamada estado de nada. Porque você não sente raiva, não sente nada. Você não sente nada. Você não sente raiva, não sente alegria, não sente nada, não sente nada. Então eu entrava em estado de nada. E esse estado de nada me fazia mal, porque eu sabia que eu tinha que sentir coisas do dia a dia e eu não sentia nada. E aquilo me incomodava. Mas me ajudou no ápice da depressão, que foi a minha última tentativa de suicídio. Então o Dr. Luiz Antônio, eu sou eternamente grata a ele, porque ele foi lá em casa, resolveu meu problema. Ele me deu uma receita de medicação, eu já tinha tomado um monte de remédio, porcaria pra dentro. Ele fez lavagem pra mim. Ele foi maravilhoso, ele foi um cara assim que ele salvou a minha vida. Nem a terapia te ajudava, a terapia também, eu vi uma diferença da porra. Então, mas aí olha só que remédio, interessante. Se tu toma a medicação e a medicação ela silencia aquilo e você tem que ter força, tira a força de onde você não tem, pra você resolver as outras questões, que daí entra a terapia, pra você começar a diminuir a utilização da medicação. Eu nunca consegui fazer o casamento dessas duas coisas. Porque o terapeuta me falava uma coisa, o psiquiatra me falava outra. Tem que existir uma ressonância ali entre ambos os profissionais. Porque não é só tu só tomar remédio, tu só fazer terapia. Os dois têm que se entender ali pra entender qual que seria a melhor prática terapêutica pra ti. A terapia é uma parada tão louca que depende, quando acerta o terapeuta, tem essa também. Tem. Às vezes não acerta o terapeuta. Tem. Quando a pessoa acerta o terapeuta, dá a impressão que ela tá tomando outro remédio. Dá a impressão que ela tá tomando outro remédio. Ela volta outra pessoa também, que você fala, caralho, que aconteceu? Eu nunca acertei psiquiatra. O Dr. Luiz Antônio me tirou, ele me botou em estado de nada pra eu conseguir resolver minhas coisas. O terapeuta que eu tive, que é o Eustáquio, que é um psicólogo, ele me ofertou ajuda, ele não me cobrou nada, ele é um psicólogo lá de Minas Gerais. A gente fazia atendimento online. Ele me ajudou a elucidar algumas questões. Mas eu sempre, no meu entendimento, todas as respostas estão dentro de nós. Hoje eu tenho esse grau de compreensão. Todas as escolhas que a gente faz são baseadas nas coisas que a gente vivenciou. E nós somos apenas a soma daquilo que nos criaram, de quem nos criou. Um pedacinho de cada um que estava envolvido ali na nossa criação. Então, tendo esse entendimento, e como a minha família é toda problemática, até as pessoas mais maravilhosas são problemáticas, eu consegui fazer esse caminho, sabe? Esse percurso. E vamos dizer assim que, no sentido da ayahuasca, me encurtou 20 anos de terapia. Foi só isso que aconteceu. Mas eu vou te dizer, a terapia é muito importante. Você começou a pensar, quando você se viu ali na mesa de cirurgia e seu avô te trazendo, falando, volta que não é a hora, entendeu? Você começou a ficar pensando isso quando você estava tratando alguém nessa hora, do tipo assim... Cara, eu entro no laboratório, assim, você fora a sensação de sentir que tem alguém ali, mas de, sei lá, de você pensar mas assim... Mas tu sabe que eu entro no laboratório, eu tenho uma chave que faz assim, clique. Eu desligo do mundo, eu esqueço a minha vida, esqueço meus filhos, esqueço o marido, esqueço casa, esqueço tudo. Eu me debruço pra aquilo ali, eu ensino, você põe música? Põe, adoro. Que música? Depende do meu humor. Depende do humor. Tô revoltada, eu boto um rockzinho. Se eu tô mais alegrinha, eu boto uma Lana Del Rey. Gosto de algumas músicas nacionais, não todas. Rola um funkzinho ou não? Deus me livre. Pô. Tenha respeito com quem tá deitado ali, mano. Não, a pessoa não vai querer, né? Tem os colegas que botam uns forró, mas aí vai de cada um. Eu não gosto.